E isso não deixa de ter apoio na jurisprudência do próprio STF, indiretamente, que tem uma súmula, se nós pudermos colocar aqui na tela para refrescar a memória, é a súmula 654. A súmula 654 do STF diz, em síntese, que não é invocável a garantia da irretroatividade das leis pela entidade pública que as tenha editado. É o que diz a súmula 654. Resumindo, uma entidade pública que fez uma lei não pode dizer, mas tem o princípio da irretroatividade para se eximir da aplicação retroativa daquela lei contra ela própria. Ou, dizendo de outra forma, o princípio da irretroatividade é uma proteção do cidadão contra o poder público fazedor de leis, elaborador de leis. E onde é que nós temos? Pronto, aí a súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Se nós examinarmos os precedentes que deram origem a essa súmula, nós vamos ver que neles se invoca muita doutrina, inclusive doutrina alemã, sobre direitos fundamentais, e se discute a possibilidade de o Estado ser titular de direitos fundamentais individuais e de poder invocá-los contra o cidadão. E o Supremo entende que não, sobretudo no caso de irretroatividade. O Estado não pode invocar a irretroatividade para se eximir da aplicação retroativa de uma lei. Dizendo de forma mais simples, a lei pode retroagir para beneficiar o cidadão. Ela não pode retroagir para prejudicá-lo. É o que a Constituição diz no artigo 5º, inciso 36. Pois bem, o artigo 5º, inciso 36... Posso só fazer uma observação? Claro, professor Savag. Pegando agora o gancho desse ponto. Só para orientar o nosso aluno, professor, porque ele está percebendo que esse tema é um tema extremamente apropriado para a investigação. Como eu já lhes disse, eu não vou passar para vocês temas para a monografia. Os temas estão sendo dados em cada aula. Vai depender de sua sensibilidade, do seu interesse, em perceber as dicas que aqui estão sendo passadas pelo professor e por nós, constantemente. Observem, esse tema da coisa julgada tributária, ele pode ser desenhado por vocês dentro de uma perspectiva muito plural e interessantemente plural. Nós estamos falando de Constituição, estamos falando de direito tributário, estamos falando de processo civil e, por que não dizer, de direito penal. Passo a explicar. Quando nós estamos aqui falando de Constituição e de direito tributário, vocês vão ter como mote em todas essas discussões um princípio que tem que ser detalhado no seu trabalho, que é o princípio da irretroatividade tributária. Detalhado mesmo, tanto na sua acepção axiológica, a questão da segurança jurídica, como na questão técnica do artigo 106 do CTN, que trata das exceções ou possíveis mitigações, bem como sobre o artigo 144 lá do CTN, que daqui a pouquinho eu irei comentar um outro aspecto com vocês. Pode deixar aí separado. Ademais, nós percebemos que o direito penal, ele pode ser, e agora eu fiz a interferência justamente para comentar isso, pode ser invocado porque a base axiológica do princípio da irretroatividade no direito tributário é uma base que foi extraída do direito penal, senão no direito processual penal. Quando lá nós temos os efeitos pretéritos de a lei produtora de efeitos pretéritos, a lei tributária que produz efeitos pretéritos, sendo aquela lei que irá retirar o rótulo de infração da conduta, retirar a penalidade ou aplicar a lei que prevê uma penalidade mais benéfica, nós estamos aqui buscando subsídios na ciência penal que diz que a lei deverá retroagir para beneficiar o réu. Então, esses elementos, eles podem ser muito bem confrontados numa interdisciplinaridade lógica, concatenada,
no trabalho. Vocês notaram que o trabalho ele se torna interessante quando você exemplifica e enfrenta a casuística. O professor citou para nós o caso clássico da CSL. Lá pelas tantas, bem pontuou o caso da COFINS e a súmula 276, que mostra uma dinâmica impressionante entre o STJ e o próprio STF em revisitação de tema e rejulgamento e mudança de posicionamento. Portanto, 2. Agora, por fim, citou o caso do ISS e da locação de bens móveis, que temos até súmula vinculante, me fugiu o número dela, com a questão do ISS não podendo incidir sobre a locação de bens móveis. Eu vou passar para vocês o parecer da professora Ada Peregrini, que ela ministrou a aula consultando o parecer, vocês viram, para que você consiga estudar. Tem aqui a questão da súmula 654, agora há pouco pontuada. Portanto, meus amigos, você já tem um trabalho praticamente feito. Se você, de fato, se interessou pelo tema, aqui não tem como ajudar, só falta a gente escrever para você. Só escrever começo, meio e fim do seu trabalho. E não deixa de ser um tema extremamente interessante por ser atual, em ebulição e longe de estar no fim. Porque a partir do momento em que há um julgamento e o direito é dinâmico, haverá rejulgamentos. E a pauta da relativização da coisa julgada estará sempre em dia. Portanto, fica aqui, neste momento, professor Hugo de Brito, segundo, esta sugestão para que o nosso aluno trabalhe de modo interdisciplinar, com o princípio da irretroatividade e depois pontuando essas questões. Traga o 144, parágrafo 1º, que eu vou lhe mostrar, neste momento, uma outra perspectiva. 144 do CTN, parágrafo 1º. Ali nós temos algo curioso, que também pode ser suscitado por vocês. Enquanto o caput mostra o princípio da irretroatividade, veja, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aqui você tem um reforço da Constituição quanto ao princípio da irretroatividade. Mas notem, parágrafo 1º, ainda que indiretamente, pode nos dar subsídios a essa questão de incidência de uma norma que venha a ser aplicada ao momento do lançamento, ou seja, em confronto com algo que deveria nortear a incidência da norma, como que era o princípio da irretroatividade. Quando a autoridade fiscal comparece à empresa, qual a lei que deve ser aplicada por ele para quantificar e qualificar a obrigação tributária no lançamento? A lei do momento do fato gerador. Mas é possível que se aplique uma lei ao momento do lançamento. E esta lei ao momento do lançamento, ela vai ser aplicada, digamos, retroativamente. Em que situação? Aqui você vai extrair uma ideia, mostre o artigo para o Brasil, que pode também dar um colorido para a situação. A lei que vai ser aplicada ao momento do lançamento é aquela que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, subindo a imagem, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. O que você tem que extrair aqui? Por que que existem leis? Por que que existem leis? Agora sim, a conclusão, que podem ser aplicadas ao momento do lançamento em detrimento daquela regra, daquela imposição, que é a aplicação da lei ao momento do fato gerador. Porque esta lei, ela não diz com a substância da relação jurídico-tributária. E aqui, esse argumento foi trazido em mais de um momento. Esta lei não se refere à alíquota, à base de cálculo, a sujeito passivo, ela se refere aos aspectos procedimentais
da relação jurídico-tributária. Um argumento que subsidiariamente pode servir como reforço para justificar aquela impossibilidade de uma norma ter efeitos retrospectivos e colocando em xeque o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito do contribuinte, mostrando que qualquer espécie de retroação de normas é extremamente delicada, e isso pode ser transportado para um ambiente de revisibilidade de julgamento. Tanto é delicada a matéria que o legislador pontuou muito bem. Quando se tratar de substância da relação jurídico-tributária, não vai haver possibilidade de retroação, exceto nos dois casos do artigo 106, lei interpretativa, que não é o caso, e lei mais benéfica quanto às infrações, que tem respaldo no próprio direito penal. Então, eu trouxe este argumento entre vários outros, que vocês podem justificar, mas só conseguiriam a partir de um estudo aprofundado no princípio da irretroatividade, que presumo, o professor pode nos orientar melhor, que deva ser aí a esteira sobre a qual o seu tema vai percorrer, o tema da coisa julgada tributária. Qual é a esteira? O princípio da irretroatividade. Professor, caso o nosso aluno tenha interesse nesse trabalho, sem prejudicar a sequência que você venha adotar agora e no raciocínio, são essas ideias com as quais ele poderia trabalhar. Claro, professor, são ideias excelentes. Como o professor Sabag disse, já está o trabalho, só falta escrever, né, professor? Já está todo delineado. São ideias muito boas. Eu só diria, professor, que em relação ao artigo 144, caput, parágrafo 1º, o parágrafo 1º não trata propriamente de retroatividade. Eu não vejo no parágrafo 1º uma exceção ou uma ressalva. O que, na verdade, nós temos é que diferenciar incidência, observância e aplicação. Quando a norma jurídica incide, o sujeito obrigado à prestação deve observá-la. Se ele não observar a norma, uma autoridade deve aplicar a sanção correspondente ou impor de forma coercitiva o cumprimento da prestação. A aplicação pode acontecer depois. Então, vamos supor que eu cometi uma infração de trânsito há uma semana. Eu desobedeci a norma há uma semana, mas a aplicação da penalidade só vai acontecer agora. Ou o sujeito pode ter, enfim, o sujeito pode ter cometido um crime há 6 anos e só ser punido agora. A aplicação da norma pode acontecer muito depois da sua incidência, mas a norma que tem que ser aplicada é aquela que incidiu, evidentemente, quando os fatos aconteceram. É o que diz o artigo 144. É a substância da relação, né? Isso. O parágrafo 1º trata de normas que são dirigidas não ao contribuinte, são normas dirigidas ao fiscal, são normas que têm o fiscal como destinatário. Qual é o formulário que ele vai usar, qual é o tipo de fiscalização que ele vai fazer, e aí, nesse caso, esses fatos, o preenchimento do formulário, estão acontecendo hoje, então tem que ser aplicada a norma de hoje. Se um fiscal hoje lavra um auto de infração cobrando um tributo devido em 2010, o tributo tem que ser calculado de acordo com a lei de 2010, porque é essa que está sendo aplicada. Agora, o fiscal está observando, em relação a ele como destinatário, qual norma deve ser usada para fazer o auto de infração, se é um auto de infração eletrônico ou de papel, se é no papel rosa ou azul. Ele está observando hoje, então tem que ser aplicada aquela que vigora hoje. Nos dois casos, está prevalecendo o princípio do tempus regit actum. O que muda é qual é o ato que está sendo regido pela lei. No caput, é o ato do contribuinte de pagar o tributo. No parágrafo 1º, é o ato do fiscal de proceder à fiscalização. É só aparente a contradição entre o caput e o parágrafo 1º. São complementares. Isso, e o parágrafo 1º, na verdade, não trata propriamente de uma irretroatividade, mas de uma aplicação imediata da legislação que cuida dos aspectos procedimentais, como o professor Sabag bem destacou. Mas o que eu queria ressaltar, professor, falando da súmula 654, é que a súmula 654 do STF, ela diz que a garantia da irretroatividade prevista no inciso 36 do artigo 5º não é invocável pela Fazenda. Bom, e por acaso, no artigo 5º, inciso 36, tem escrito assim, princípio da retroatividade, ou está escrito, a lei não retroagirá, não é exatamente assim que está colocado no artigo 5º, inciso 36.
O artigo 5º, inciso 36, não fala sequer da palavra irretroatividade. O que está escrito lá? Vamos colocar aqui o inciso 36 na tela. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É esse dispositivo que, de acordo com a súmula 654, não se aplica à fazenda pública. Então, eu sei que a súmula 654 foi construída à luz de precedentes que tratam de outro assunto, tratam de retroatividade em matéria de servidor público, matéria previdenciária, são outras questões. Mas o princípio subjacente a ela, a esses precedentes, as questões, as premissas das quais os ministros partiram, podem autorizar a conclusão, não digo que a súmula dela já se conclua isso automaticamente, mas dela se pode construir uma tese de que a coisa julgada contra a fazenda e a coisa julgada a favor da fazenda devem ter pesos diferentes. Essa coisa julgada deve ter pesos diferentes conforme a situação. Muito bem, excelente. Vocês gostaram do tema, gente? Show de bola, né? E nós aqui estamos falando para futuros militantes em nossa área, se não atuais militantes, né? Estamos falando para procuradores, para fiscais e, independentemente do posicionamento aqui adotado, todos tendem a enriquecer. Até porque vocês notam que o nosso corpo docente, ele é formado por profissionais de todos os segmentos. Então, nós temos advogados, nós temos juízes, né? As próximas 2 aulas, vocês terão contato com juízes federais que se dedicam à academia, não é? Sem prejuízo de serem exímios juízes, e militam só na execução fiscal, quer dizer, sabem tudo da prática. Então, você não pode falar, nós temos aulas com advogados, cadê os juízes? Então, a gente aqui é democrático, para que vocês tenham a visão do advogado, do juiz, não é mesmo? E isso é importante para todos nós. Uma aula importantíssima que nos estimula a investigar. Parabéns, professor. As perguntas estão chegando. Eu quero adiantar aqui, vamos às 2 atividades, rapidamente, para que depois possamos responder as perguntas e fazermos o sorteio dos livros. A primeira pergunta, considerando a sistemática do processo administrativo tributário, a coisa julgada administrativa, isso a gente teve a oportunidade de estudar em outros momentos. Considere a sua resposta a possibilidade ou não de a administração, modificar decisões administrativas finais que lhe forem desfavoráveis. Professor. Bom, em relação a essa pergunta, professor Sabaga, eu queria só lembrar 2 coisas. Uma é algo que a professora Ada disse hoje mais cedo um pouco. Ela criticou a expressão coisa julgada administrativa, ela disse que mais apropriado seria falar em preclusão administrativa, porque a própria administração fica impedida de rever aquela questão, mas, a rigor, a questão poderia ser levada ao judiciário e por parte do sujeito passivo, por parte do contribuinte, e, portanto, não teria a nota da definitividade que caracteriza a autêntica coisa julgada. E a outra coisa que eu queria lembrar foi um aspecto que nós discutimos, professor Sabaga, nós conversamos sobre ele há umas 3 semanas, na aula sobre extinção do crédito tributário. Na aula sobre extinção do crédito tributário, eu até lembro que eu lembrei na época, no dia, que nós iríamos voltar ao tema hoje, mas na ocasião já se adiantou um pouco alguma coisa a respeito desse assunto, que na verdade a preclusão administrativa impede a fazenda de rever suas próprias decisões. O entendimento da jurisprudência é o de que ela pode rever essas decisões se elas forem nulas, e ela deve declarar essa nulidade e submeter a questão a um novo julgamento administrativo. Mas ela não pode, ela, fazenda, provocar o judiciário para que o judiciário altere a decisão dela própria. E até eu lembro que no encontro sobre extinção do crédito tributário foram arrolados vários motivos pelos quais isso não poderia acontecer. Motivos constitucionais, motivos administrativos e motivos processuais civis, que são eles, os processuais civis, os mais importantes, porque, em última análise, se a fazenda pudesse provocar o judiciário para que ele reformasse ou
desfizesse, desconstituísse decisões administrativas suas, ela seria ao mesmo tempo autora e ré da mesma demanda. Falávamos isso na aula mesmo. Atividade 2. Podemos? Nas relações continuativas, como proceder diante de mudança na jurisprudência do STF, que a torna incompatível de modo superveniente com decisão passada em julgado? Bom, vou prosseguir, o professor depois pode fatiar aí a resposta. Se couber rescisória, poderá ela ser julgada com atribuição dos efeitos ex tunc, à decisão rescindenda, já aprendemos, né? E se não houver mais prazo para rescisória, também aprendemos. É possível rever o mencionado entendimento? Como? E aí foi exatamente aí a conclusão para a qual seguimos, né? Isso. A solução. Quer, num estalar de dedos, recapitular, professor? Claro, professor. Diante da sua sugestão de fatiar a pergunta, nas relações continuativas, como proceder diante de mudança na jurisprudência, que a torna incompatível de modo superveniente com a decisão passada em julgado? Bom, é preciso compatibilizar nas relações continuativas. Se fossem relações instantâneas, em princípio, a mudança na jurisprudência não deveria ter efeito nenhum. Isso. Mostra a pergunta, por favor, para eles. Eu ganhei uma questão ou perdi uma questão relativa a um fato isolado do passado. Eu queria um parcelamento, não consegui. Eu fui multado e quis derrubar a multa e não consegui. Depois a jurisprudência mudou. Isso não deveria influenciar em nada. Em nada, é. Mas se a relação é continuativa, eu vou ter os efeitos da decisão produzidos no futuro, criando um descompasso com outras pessoas para o futuro também, que se sujeitam ao novo disciplinamento. Então, e aqui, professor, salientando, abrindo a imagem, há de se fazer no trabalho monográfico e na sua petição, no momento em que isso for invocado, não é, um esclarecimento, para não falar um detalhamento sobre o que significa relação jurídica continuativa. Vocês não podem utilizar essa terminologia, né, em qualquer lugar que vocês venham a utilizar, sem um detalhamento conceitual do que significa isso. E vamos buscar esses subsídios no processo civil, na teoria geral do processo, naqueles autores que nos deram suporte para a formação desse elemento. Mas, num trabalho, é fundamental que você não lide com tais elementos, presumindo que o leitor conheça. Você tem que trabalhar passo a passo numa progressão de raciocínio. Fica a observação. Se couber rescisória, poderá ela ser julgada com atribuição de efeitos ex tunc, a decisão rescindenda. O professor havia dito, pois pode... Isso, que em princípio a rescisória não é o melhor remédio, mas se ela for utilizada, até por questão de instrumentalidade processual, ela poderia ser julgada, mas com efeitos ex nunc, não ex tunc, porque atribuir efeitos ex tunc seria tornar a letra morta e não apenas relativizar a garantia da coisa julgada. E se não houver mais prazo para rescisória? Isso, aí se não houver mais prazo para rescisória, a solução poderia ser a propositura de uma ação de revisão da coisa julgada, fundada no artigo 471 do CPC, e essa ação poderia ser proposta a qualquer tempo, mas ela teria necessariamente efeitos ex nunc. Dentro da solução aqui proposta, com base, sobretudo, naquele RESP que foi muito esclarecedor. Isso, é importante, professor Sabag, deixar claro isso, que se nós, diante de uma mudança no entendimento do STF, simplesmente considerarmos que a coisa julgada desaparece, sem que nada seja necessário e de forma ex tunc, nós não estamos relativizando a coisa julgada, nós estamos dizendo que ela não existe. Destruindo completamente. Se nós adotamos essa solução de permitir que a questão seja reexaminada com efeitos ex nunc, aí eu tenho realmente uma solução que nem sacrifica inteiramente a segurança jurídica, porque preserva o passado, em relação ao qual o contribuinte não pode mais fazer nada, ele não tem mais como mudar o passado, então o passado fica preservado, mas o futuro que ele ainda pode mudar, pode se alterar na sua organização, até para que não haja violação à isonomia, no futuro se corrige a desigualdade apenas para o futuro. E com relação, professor Sabag, à relação continuativa, um bom começo para quem tiver interesse no tema é procurar os processualistas nos comentários que fazem ao artigo 471, inciso 1.
Ponce de Miranda, por exemplo, tem um comentário bem interessante sobre o artigo 471, inciso 1 do nosso Código de Processo Civil. Já é um bom começo para pesquisar o que é a relação continuativa. Não, e vocês, mais uma vez, percebem que tudo está em torno da questão do tempo, que é uma questão complexa, e o direito está sempre lidando com essa complexidade e tentando arrumar modos satisfatórios de trazer segurança para algo que é genuíno ao tempo, por ele não parar, por ele ser dinâmico, que é uma íncita insegurança. Não é? Vocês vão de convir que o tempo traz a reboque essa insegurança natural. Não é? Eu tive um professor Sabag, até na nota introdutória do meu livro de processo tributário, eu faço um agradecimento a ele. Na época ele foi meu professor, ele era juiz de primeira instância, hoje ele já é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi o professor Napoleão Nunes Maia. Ele também é poeta, e ele dizia